Fala galera, e aí, suave? Tô aqui hoje para trabalhar com vocês na aula de literatura, um assunto muito importante que tem caído muito aí nos últimos Enems, no Enem do ano passado, especialmente teve questões sobre esse assunto, que são as vanguardas europeias. Um tema aí que tem constantemente sido cobrado em várias provas. E antes de mais nada, só para a gente relativizar aqui e contextualizar, o caderno de literatura gosta de cobrar muito o contexto histórico, o período em que esses movimentos literários e artísticos aconteceram. E com as vanguardas, isso não é diferente. Então, lembrem-se sempre, mais importante do que você ficar estudando o conteúdo propriamente, é você saber o contexto histórico, ele é importantíssimo. É claro que reconhecer as características é muito importante, saber os autores principais, as obras principais também, isso te ajuda muito, mas a gente tem que sempre se lembrar do seguinte: o caderno de literatura do Enem não tem uma lista pré-estabelecida de obras para serem lidas, como é costumeiro nos outros vestibulares. Ele pede mais o contexto histórico desse momento, desses períodos literários, das escolas literárias, e pede para você relativizar o que acontecia nessa época com a obra em questão. E com as vanguardas não é diferente. Esse conteúdo tem aí caído nos últimos anos e junto com ele está sendo alinhado características das obras feitas durante o período vanguardista, juntamente com os fatos históricos desses períodos, do que estava acontecendo naquele momento. E o que são as vanguardas europeias, professora Denise? As vanguardas, elas têm dado origem àquilo que nós chamamos da arte moderna, né? Então, elas acontecem lá em Portugal, mas depois, obviamente, comitantemente e ao mesmo tempo, estão acontecendo aqui no Brasil também. E isso tudo vem justamente para mostrar que naquele momento os autores vanguardistas, eles fizeram parte dessas transformações que estavam ocorrendo naqueles períodos, essas transformações sociais importantíssimas que vieram a acontecer socialmente falando, ideologicamente, politicamente, e tudo isso é refletido nas obras literárias depois. Uma coisa que é importante sobre as vanguardas, a gente está falando de manifestações artísticas no geral, então não é só literatura, também temos obras vanguardistas na pintura, principalmente, onde ela recebe mais destaque. E sim, gente, o Enem, ele é interdisciplinar. Então, uma questão de literatura pode relativizar com alguma coisa relacionada às artes, né, ou à educação artística, como a gente conhece, né, esse termo, né, que a gente vê nas escolas. Então, uma mesma questão pode trazer isso, tá? Perguntando sobre uma obra artística, o período que ela foi feita, amarrando com aquele contexto histórico, do que aquele autor no que ele se inspirou para fazer, isso tudo na mesma questão. Por isso é muito importante prestar atenção no enunciado. E aí, quais são as vanguardas europeias? A gente tem o expressionismo, o impressionismo, cubismo, futurismo, abstracionismo, dadaísmo e surrealismo. Cada uma delas tem uma característica específica e é importantíssimo que você conheça pelo menos o básico, o mínimo, sobre cada uma para você conseguir matar a questão, beleza? E aí uma questão que caiu no Enem do ano passado sobre as vanguardas é aquele tipo de questão que é gigante, né? Que caiu na obra Manifesto Futurista, e aí você precisa relacionar cada um dos itens. Então, presta atenção, é o tipo de questão do Enem que te vence pelo cansaço, porque a questão é longa, você tem que ler, ela tem bastante informação e pode te confundir. Então, minha dica é, antes de você tentar já lá responder direto para o enunciado, leia, mas leia com atenção, porque é o tipo de conteúdo que, se você conhecer o contexto histórico e as características principais, você consegue responder a questão tranquilamente. Então, olha só. O item número 1 diz o seguinte: nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. Item 2. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. Item 3. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Item 4. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade.
Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos semelhantes a serpentes de hábito explosivo, um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha, é mais bonito que a vitória de Samotrácia. Gente, uma coisa aqui que é importantíssima. A gente está falando aí, né, dessa nova república, né? Os anos aí de 1904, 1910, 1920. Então, essas transformações que chegaram junto com a modernidade, elas afetam diretamente a sociedade. O impacto é muito grande, porque tudo aconteceu muito rápido. De novo, contexto histórico importantíssimo no caderno de literatura do Enem. Item 5. Nós queremos entoar hinos ao homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a Terra, lançada também numa corrida sobre o circuito de sua órbita. E o item 6, é preciso que o poeta prodigalize com ardor, Fausto e munificência, para aumentar o entusiástico fervor dos elementos primordiais. Agora vem então o enunciado. O documento de Marinetti, escrito em 1909, propõe os referenciais estéticos do futurismo, que é uma das vanguardas europeias. Professora Denise, eu tenho que estudar as vanguardas então? Sim, pelo menos as características básicas de cada uma delas. Mas o que eu quero te mostrar com essa aula de hoje é como o contexto histórico importa demais para você responder uma questão. Então aqui o enunciado já diz para você que aquilo que acontecia em 1909, que a obra foi escrita nesse período. Então a primeira coisa que você vai fazer lá no dia do Enem é parar para pensar, rapaz do céu, o que estava acontecendo em 1909? Você precisa lembrar exatamente ali do ano quebradinho, mas você lembrando que ali que era o início já do novo século, república, transformações sociais acontecendo, chega o carro, o automóvel, que chegou muito de leve, a gente podia contabilizar nos dedos quantas pessoas tinham carro no Brasil lá em 1904, aqui em 1909, 1910 ele já foi ganhando corpo, mais pessoas foram adquirindo, outras coisas foram acontecendo, telefone, algumas coisas vão se popularizando, mulheres começam a trabalhar, a ter direito ao divórcio, então tem muita coisa acontecendo. Tenta lembrar pelo menos do momento histórico que a gente está relativizando. Então, o que era valorizado aqui? Letra A composição estática. Letra B, a inovação tecnológica. Letra C, suspensão do tempo. Letra D, retomada do helenismo, ou letra E, manutenção das tradições, né, gente? Vamos começar já por eliminação, na letra E que não seria. Manutenção das tradições, na modernidade, falando de algo moderno, das vanguardas, aquilo que era novo, que tinha ruptura com o tradicional. Então, composição estática? Não, gente, não tinha essa preocupação. Suspensão do tempo? Muito menos. A inovação tecnológica era o que estava inerente, é o que estava presente, o que estava acontecendo, que foi isso que eu acabei de comentar. Isso estava afetando direto ou indiretamente a várias camadas sociais e as pessoas estavam vendo aquilo sendo respingado diretamente na vida delas. Então é claro que todos esses itens valorizam a inovação tecnológica, porque essa vanguarda europeia do futurismo tinha esse como um dos seus objetivos. Beleza, gente? Então, tentem lembrar, inovação tecnológica amarrada com as transformações sociais, com essa virada de século, com as mudanças trazidas pelo período moderno. Uma dica que vai te ajudar bastante, como as vanguardas são muitas, tente sempre anotar palavras-chave sobre cada uma delas. Aí aqui eu coloquei um exemplo, que é um mapa mental feito sobre as vanguardas europeias. Então, olha só, eu coloquei a fonte ali embaixo, o modernismo, tá lá, ó, bem levezinho, com palavras-chave, né? O futurismo, o dadaísmo. Tente fazer esse tipo de coisa para você conseguir se lembrar de autores principais e de palavras-chave sobre esse período, né? Sobre esses movimentos vanguardistas que trouxeram tantas transformações para o modernismo. Não só para o modernismo brasileiro, mas europeu também, especialmente falando. Só que por que a gente vai relativizar isso com o Brasil? Porque o modernismo, que começa aqui em 1922, ganha muitas proporções dentro da literatura brasileira e de outras manifestações artísticas também, como é o caso da pintura, por exemplo. E as vanguardas, elas são um reflexo de tudo isso que estava acontecendo, porque tinha muita coisa acontecendo, muita coisa mudando e mudava muito rápido. Muita gente não conseguia acompanhar essas transformações. E tudo isso vai ser refletido posteriormente nas obras literárias. É isso, gente. Muito obrigado por ter visto a aula até aqui. Tamo junto e até a nossa próxima aula.